Viver fora do nosso país de origem não é fácil. E o Reset, Recriando a Vida no Exterior, surgiu para te ajudar a reconstruir a vida em termos práticos e emocionais fora do Brasil. Em nossa primeira temporada, abordamos 11 assuntos que permeiam a nossa vida e que temos que ter um olhar especial quando estamos nos adaptando à nova realidade. Eu sou Stefânia Bassante, psicóloga e coach de carreira especializada em mulheres expatriadas. E esse é o nosso episódio bônus. Vou conversar com a também mulher expatriada, Gabriela Abreu, produtora e roteirista, que trabalhou nesse podcast junto comigo. Vamos conversar sobre os bastidores desse processo. Oi, Gabi. Olá! Estou muito animada com esse podcast, com esse episódio. Eu também, tô até nervosa, na barriga. Acho que é um episódio, de certa forma, de comemoração, né? Que é o fechamento dessa temporada. E a gente conversando, né? A gente teve essa ideia de abrir as cortinas, abrir os bastidores para contar mesmo, né? O que se Acho passa. que vale a pena falar um pouquinho sobre o processo por trás, né? Os bastidores, para as suas ouvintes, saber como é que a gente pensou em cada detalhe, como é que a gente toca essa primeira temporada, e é um prazer estar aqui agora desse lado. Bom, vamos começar do começo. Eu gostaria que você se apresentasse. Tá, eu sou a Gabriela Abreu, tenho 27 anos, moro há quase 3 anos em Lisboa, sou jornalista por formação, vim estudar, fazer uma pós em rádio e TV, e fiz o primeiro ano do mestrado em cultura e comunicação. E além disso, eu também sou poeta, então gosto de escrever poesia, e é nas palavras que eu me encontro, assim. E aí, que foi onde a gente se encontrou para dar um start nesse reset. É isso. E eu achei... Fala aí. Não, pode falar. Não, e que eu achei muito, muito legal, né? Porque quando a gente começou a se falar, a gente se mudou mais ou menos na mesma época. Eu também estou fazendo 3 anos, então é legal porque a gente estava construindo esse podcast, mas também tinha muito a ver com o que a gente estava passando, né? Exatamente. Acho que acho que até há uma primeira pergunta assim que eu quero deixar para você é como é que surgiu a ideia do podcast para você? E depois a gente pode falar um pouco desse momento mesmo, porque você nos Estados Unidos, eu aqui em Portugal, mesmo em contextos muito diferentes, a gente passou por dores e delícias muito parecidas, né? Uhum. E acho que a trilha completa do podcast, ele mostra mesmo essas vivências muito similares que todas, ou a grande maioria das expatriadas tem, independente do contexto, país, enfim, para que foi morar fora. Acho que conversa muito mesmo todas essas experiências. E você me perguntou como surgiu essa ideia de podcast, né? Era uma ideia que já vivia na minha cabeça, porque eu mudando, né? Eu vivi na pele e, como você disse, assim, com as minhas clientes, independente de onde elas estavam, tinham várias dores e amores que eu sentia que era comum. Então, eu gosto de podcast, principalmente quando é um podcast estruturado, que é o jeito que a gente resolveu fazer o reset, né? Que não é simplesmente conversar à toa, mas que tem um direcional, tem um grande tema. Então, a ideia do podcast sempre estava na minha cabeça, porque era uma mídia que eu gostava, porque eu via essas similaridades de dores, amores, enfim. Mas, sinceramente, eu não tinha energia para fazer sozinha. E mais do que isso, eu acho que eu não tinha habilidade, sabe? Eu acho que, como empreendedoras, durante muito tempo, principalmente no começo, a gente tem que dar conta de tudo. Ou a gente acha que tem que dar conta de tudo. Porém, o projeto do podcast era um projeto que fazer um podcast já estava na minha cabeça desde a época do Brasil.
Uhum. E aí, mudando isso, né, ficou mais claro o tema, etc. Mas eu falei assim, cara, enquanto eu fizer isso sozinha, não vai sair da gaveta, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho todas as habilidades. Então, veio a ideia de trazer uma profissional que tinha habilidades que são diferentes da minha, no seu caso, nessa questão da jornalista, do roteiro, para me ajudar a alavancar o conteúdo que eu tinha e as vivências que eu tinha. É, faz sentido isso? Você percebe essa troca? Sim, eu acho que quando, assim, trabalhar com você, eu já disse isso várias vezes, é muito bom, assim, quem dera todas as parcerias fossem uma troca tão horizontal, né? E eu acho que isso faz o trabalho parecer fácil. Apesar de todos os desafios, né, você pegar um podcast, criar desde o começo, entender como que voz ele vai ter, né? Para quem ele vai falar, como que essa comunicação vai ser feita, mas quando ela é feita em dupla mesmo, que as duas pessoas estão ali para entender e descobrir esse novo projeto, é muito delicioso e fica fácil de fazer e realmente fica com uma cara muito mais profissional, porque são dois olhares que se complementam, né, na construção desde o comecinho ali de tudo. E eu acho que é até legal a gente falar, né, em detalhes e falar especificamente como foi, mas uma coisa que eu quis trazer desde o princípio era assim, de novo, essa questão estruturada. Então, eu lembro que nas nossas primeiras conversas, né, a gente teve essa conversa de, tá, qual que é o nome, né? Para que que ele significa, para que ele serve? Por que que as pessoas parariam, né, para ouvir? E aí a gente até chegou nessa questão de ser um guia para gente viver uma vida no exterior equilibrada, feliz. E aí, sentando, né, eu e você, a gente definiu, e aí você até me complementa, que às vezes minha cabeça não lembra de tudo que a gente fez, mas a gente definiu quais que seriam todos os temas, né? Foi logo no comecinho que a gente teve um olhar bem macro, assim, do projeto como um todo, né? E acho que isso é algo muito valioso para quando a gente vai criar um projeto como esse, porque às vezes as coisas se perdem no meio do caminho. Então, antes da gente ter dado, né, o pontapé inicial, a gente já tinha tudo estruturado do começo ao fim. E acho que isso reverberou tanto no projeto como um todo, nos 11 episódios, né, na primeira temporada, como em cada episódio individualmente. Que a gente também fazia uma reunião de pauta, apesar de já ter os temas, a gente fazia reunião de pauta, conversava um pouquinho sobre o tema, você dava os insights do que era importante ter, e eu ia para um processo mais individual de buscar pesquisas, números, reportagens, pessoas que já tinham falado sobre aquilo, e estruturar um roteiro com começo, meio e fim, com perguntas, com intervenções, para não ficar aquilo que a gente não queria, de um bate-papo solto, uma conversa que talvez terminasse sem ter tido um grande impacto naquela pessoa que está ouvindo. E acho que dá certo. Sim, e acho que fica super mais gostoso de ouvir, porque a pessoa vai ouvir sabendo que realmente são 40 minutos, 50 minutos. Ela dá para, se ela estiver com o caderno do lado, ela consegue fazer os tópicos daquilo que a gente falou, e até a gente fez isso, que transformou o episódio num workbook, né? Que foi uma ideia também sua muito, que complementava muito esse trabalho. Eu sinto assim que quando a gente olha a cadência, né, dos temas do podcast, ele faz muito sentido porque a gente estruturou anteriormente, né? Então a gente começou com networking, foi para carreira, estudo, aí depois foi para empreendedorismo, então depois foi para uma parte mais pessoal de saúde do corpo, saúde da mente. Então tem uma lógica, né? Os episódios eles se complementam. E aí, quando você falou a parte específica,
A gente tinha, né, para quem está ouvindo do outro lado, né? A gente tinha uma vez por mês essas reuniões de pauta, que a gente ficou muito boa nessas reuniões, que no final elas duravam meia hora, 40 minutos, em que a gente tinha assim, tá bom, vai ser os episódios, né, que vai ser feito no próximo mês. Então, por exemplo, é, arte e família. Estou falando aqui do episódio 9 e 10. E aí, eu fazia uma coisa maravilhosa, que eu chegava na reunião com a Gabi, e aí a Gabi me perguntava assim, tá, Stefania, o que é esse tema aí? Me dava uma folha em branco. E eu amo folha em branco. Então, eu vomitava tudo que passou pela minha cabeça, tudo que eu já tinha anotado no meu caderninho sobre esse tema, o que eu achei interessante, o que eu li, etc. Pá, 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 ficava uns 10 minutos, né, Gabi, vomitando, e aí te dava a matéria-prima. O que para mim foi era sensacional. Tudo, e era muito legal, porque realmente dava quase para sentir o fluxo de pensamento, né? Às vezes era tipo, nesse tema eu sinto isso, ou eu penso isso, ou eu lembro disso. E aí eu ia anotando, e aí a gente depois buscava esses links, mas era realmente algo que já estava muito em você ali, né, relacionado ao tema. Sim. E eu acho que faz toda a diferença quando a apresentadora do podcast faz parte do processo. Porque senão fica uma coisa que a pessoa não está sentindo o que ela está falando, não está entendendo o que ela está falando, fica difícil de sustentar. E eu acho que foi realmente um processo a quatro mãos, assim, porque eu vomitava, né, esse material todo, aí você estruturava, mas você também trazia um pouco as suas pesquisas ou a sua percepção. Tinha alguns que a gente trazia dados, né, de pesquisa, etc., outros não. E aí você me mandava o roteiro, eu palpitava no roteiro e aí devolvia para você. Então, eu acho que realmente era a quatro mãos, né? Então. Sim. Foi um trabalho muito colaborativo desde o começo. E eu acho que, pessoalmente, assim, como profissional, é o jeito que eu gosto de trabalhar mesmo. Porque a gente sai transformado, não é uma coisa que você está ali cumprindo, dando check, sabe? Você tá dentro daquilo, faz sentido para você, você tá percebendo que, mano, tá meio esquisito mesmo, você negligencia um pouco a atividade física, aí a cabeça dá ruim, as coisas andam juntas. Foi um processo, além de profissional, pessoal, muito gostoso, assim, de ver as coisas que estavam rolando, porque eu também tô fora, em mim, em você e nas convidadas, né, em todas nós, a gente se dando a mão ali, compartilhando, trocando para se ajudar. Sim. Você quer falar um pouco disso? Assim, o que foram os episódios que para você te tocou ou que você sentiu transformada? Ou em geral também? Eu gostei de vários, mas pessoalmente, assim, tiveram alguns que foram bem legais porque eu senti aqui, né? O empreendedorismo para mim foi super legal, porque realmente eu comecei aqui em Portugal a fazer coisas que eu não fazia e de alguma forma empreender também profissionalmente, né? O episódio de arte eu amei, que eu faço sarau aqui em Lisboa, amo poesia, tô super dentro e isso mudou minha vida, é o que me mantém sã e salva. Então, também achei que foi um episódio que eu adorei. E o último de identidade, eu acho que foi o meu preferido. A Érica é incrível, assim, acho que ela é muito certeira nas coisas que ela fala. E a parte identitária é uma questão mesmo quando a gente sai do Brasil e se transforma nessa mulher imigrante, né? Acho que em cada lugar pega de um jeito, a gente sofre algumas opressões só por ser de um outro lugar, assim. E como eu também aqui fiz mestrado, é um ambiente muito hostil, assim, nesse quesito foi onde me doeu, então esse último episódio eu acho que a gente encerrou com chave de ouro, foi o meu preferido. E o seu? Assim, é difícil, né? Porque todos são meus filhos.
E principalmente porque, né, desenhando o tema e também esse jeito que a gente falou, né, que eu vomitei o material, eu sinto que todos os episódios tinham um pedaço de mim, sabe? Uhum. Então, é difícil escolher. Eu acho que tem algumas categorias, assim, tem os episódios que eu falo mais, porque eu acho que é mais da minha área. Então, por exemplo, saúde mental, que eu falei pra caramba, trouxe conceitos, etc. A da carreira também, quando tinha a Jéssica e a Débora, então, porque é minha área. Então, eu gostei muito porque eu, de certa forma, sou da palestrinha, entendeu? Mas eu também amei os episódios que me abriram para uma parte que estava escuro para mim ou estava Uhum. negligenciada. Então, por Uhum. exemplo, o da saúde com a Carla, ou desculpa, com a Clara, com certeza, porque depois eu comecei a fazer acompanhamento alimentar, então realmente deu um chacoalhão na minha vida. É, o da arte com a Mari, maravilhoso, porque, cara, Sim. que episódio maravilhoso. Aquilo todo mundo tem que assistir, tem que ouvir mais de uma vez. O da vida financeira com a Babi, esse acho que foi o episódio que eu menos falei. Uhum. Que eu lembro que depois a gente até falou assim, É. eu perguntei para você, falei assim, Gabi, você acha que eu falei pouco? Porque eu acho que eu não falei nada. Aí eu lembro você falando assim, não, Stefânia, porque vai ter episódios que vão ser mais mesmo, você absorve mais, tem episódios que Uhum. você tem mais para dizer. Então, eu acho que o do financeiro com certeza foi um episódio que eu estava ali mais de aluna, Uhum. anotando, do que dialogando, né? Ou trazer palestrinha. Aham. Mas foram todos muito especiais, e eu acho que o que deixou também eles muito especiais, né? O que você comentou um pouquinho antes, foram os workbooks. Sim. Então, o workbook não foi uma coisa planejada, para quem está ouvindo aí, foi uma coisa que depois do primeiro episódio de Networking com a Tati, eu pensei assim, cara, tem tanta coisa mais para falar. E principalmente com essa intenção de ser um guia. Eu acho que o workbook foi meio que o clique, assim, é um guia, né? O Reset é um guia. Então, a gente precisa desse mapa, assim, desse guia Sim, passo a passo para quem está ali e está ouvindo, sei lá, na academia, no trânsito, na rua. Vamos complementar e dar ali um material que a pessoa vai poder realmente aprofundar. E acho que os workbooks ficaram muito legais, assim. Tava cara, até... E com exercícios, né, com alguns conceitos, com coisas práticas, mas também reflexivas, Uhum. porque é uma coisa que eu sempre tinha na minha cabeça, assim, eu não gostaria que fosse, nossa, que podcast legal, mas, tipo, não faço nada com isso. Aham. Uhum. Eu tenho muito esse respeito, entre aspas, pelo tempo das pessoas, e eu falo assim, cara, não coloca todas essas boas ideias que você teve na gaveta e pronto. É, Sim. e aí o workbook veio com esse guia, o que foi um trabalhão. Então, para Foi. vocês, quem está ouvindo, né, como que acontecia o workbook? Então, a gente tinha um roteiro, né? A gente gravava o podcast, o episódio. Eu tenho mania de chamar episódio de podcast, gente. Mas tudo bem, tudo bem. É licença poética. A gente entende. A gente gravava o episódio. É uma coisa que é importante, né, Gabi? Algumas, algumas convidadas eu conhecia e eu já tinha e eu Sim, convidava, e outras eu não tinha a menor ideia, e aí eu falava assim, é. Gabi, vai aí, A né? gente tinha, a gente teve alguns episódios, alguns nomes, né, que você sugeriu, mas tiveram alguns que realmente foi uma pesquisa aí, quem está fazendo relacionado a esse tema, o que eu também acho super legal para a gente realmente conseguir expandir,
a nossa rede, o nosso público, as pessoas que estão ouvindo o que a gente está falando, as pessoas que a gente conversa. Eu adoro esse momento de pesquisar pessoas, assim. Eu acho massa. Acho que vale super. E aí as pessoas que você pesquisava, né? Por exemplo, a Mari foi uma delas, a Clara. Você me passava algumas opções, né? Para eu ver o que valia a pena. Quem eu não conhecia, eu bati um papo antes. Antes de eu passar para você, eu já fazia uma pré-entrevistinha para entender, às vezes por áudio, né, no WhatsApp, para ver como é que flui mesmo o papo, se ia combinar a vibe, assim. E aí passava para você. E aí passava para você, e acho que esse bate-papo de vocês duas dá para sentir no podcast que não tem esse gap, esse vão, né, entre as e que eu não queria, sabe, que a primeira vez que eu conversasse com a pessoa, a gente já estaria gravando. Porque o Reset tem essa questão de ser meio um bate-papo vulnerável, um bate-papo real. Então, se você ainda tem esse gelo com a pessoa, né, não quebrou o gelo ainda, tem isso. Então, eu bati esse papo com as pessoas que eu não conhecia. Uma coisa que foi muito importante também, a gente mandava, né, você mandava as perguntas antes. Tinha essa produçãozinha, assim, de antes de gravar, que era pegar as perguntas, não entregar tudo, né? O que ia ser, não era o roteiro da gravação, mas os tópicos das perguntas, as chamadas principais que a gente ia ter que passar para mandar para a convidada, para ela já entender o caminho que a gente ia fazer nesse episódio. E fluía super bem, e as pessoas, mesmo que fugisse do roteiro, as perguntas mudassem, enfim, elas já estavam na cabeça mais ou menos qual que era o fluxo da conversa, né? Exato, e isso foi uma coisa que eu fui percebendo também. Os primeiros episódios, eu estava muito seguindo o roteiro. Mas aí, eu acho que lá pelo quarto episódio, eu pensei assim, cara, eu não preciso seguir o roteiro, né? Porque é uma conversa. E aí as pessoas que estavam escutando, algumas me deram feedback também disso, falaram assim, é muito mais legal quando vocês dão espaço para conversa, não fica uma pergunta e resposta. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu nem sei se você sabe disso, mas antes da gente começar a gravar, eu falava para a pessoa assim, olha, eu te mandei as perguntas, mas elas são perguntas para você se preparar em relação aos temas que a gente vai falar. Mas não se apegue às perguntas, eu que vou me preocupar com isso, e talvez a gente nem passe por todas. Então, se você lembrar de alguma coisa que é lá da pergunta 4, mas você quer responder na pergunta 2, vai fundo, porque talvez a gente nem chegue na pergunta 4. Isso então, é ótimo, porque fica realmente uma conversa, né? Porque acho que esse espaço, nesse formato, o Reset, ele é feito para ser um lugar tranquilo, assim. Eu não consigo ver muitas amarras nele, apesar de ser uma coisa estruturada. Mas tem essa liberdade até para a pessoa conseguir se abrir e ficar à vontade e tudo mais. Mas é muito legal de ver que eu vejo você, tipo, do primeiro episódio para o último. Eu acho que você ficou muito boa nisso, assim, de conduzir e a voz. E você curtiu fazer? Você gostou de fazer? Eu adorei, porque eu vejo que tem muitas habilidades do coaching que eu trago. Então, essas questões assim dessa escuta realmente, sabe? De ouvir o que a pessoa está falando, de fazer conexões. Então, isso é uma habilidade que eu uso muito nas minhas sessões. E fazendo isso com o microfone na frente, eu sinto que me deu um pouco a possibilidade de não ser só a psicóloga que está escutando, mas que também trazer a minha voz, trazer as minhas histórias, trazer... Então,
eu já te falei isso antes, assim, eu quase fiz jornalismo na minha vida. Antes, E eu quase fiz psicologia. pronto. Então, eu acho que a parte da psicologia, né, do coaching, me deu muito essa escuta e essa questão de fazer pontes e de entender o que que a pessoa está falando e na fala dela qual parte era mais importante. E o podcast me deu essa pista, né, de certa forma, de trazer mais a minha voz. Uhum. Eu amei. Eu falei assim, cara, eu quero ser entrevistadora pelo resto da minha vida. É muito gostoso, né? E sentir também que você tá. É um outro lugar, né? Isso que você falou de tirar um pouquinho esse, apesar das semelhanças com o coach, de ter esse lugar de autoria mesmo, né? Você é a sua voz, a sua autoria, e eu acho demais isso. A gente botar nossa voz no mundo mesmo. Não é fácil, viu? Sair da psicóloga, sabe? Mas eu acho que eu fico feliz que você foi vendo essa minha evolução, porque eu acho que foi de eu estar me sentindo tranquila, sabe? E esse É de estar feedback das segura. pessoas, e sei lá, acho que no final das contas é sempre essa permissão que a gente dá pra gente mesmo, né? E fazer um trabalho legal, consistente, mas se divertindo também. Eu É, acho que isso é muito valioso, sabe? A gente fazer um trabalho que é sério, que é de verdade e se divertir. Fazer é, ele gostando de estar fazendo. é. E aí, continuando, né? Então a gente gravava, e aí depois que gravava, eu abri, assim, eu saí do episódio, dei tchau para a convidada, eu abria um Word, um Drive, e colocava o que que era o meu brain dump, vomitava o que que eu pensava que era o workbook. Pá, 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 pá. E aí tinha uns que eu colocava mais coisas, né? Temas que eu estava mais familiarizada, por exemplo, saúde mental, carreira, e outros que eu falava assim, bom, Gabi, eu quero falar alguma coisa nessa direção, mas vai lá Uhum. e corre atrás, né? E pesquisa. E aí, de novo, você voltava com o roteiro, né, do workbook, que eram os textos, os exercícios, e aí tinha essa troca, A eu gente ia validava, ajustando. mexia, tal, E aí a gente mandava para Carol, que é quem faz todo o design do Instagram, enfim, para ficar tudo do jeito da minha marca. Você quer falar de como foi para você os workbooks? Olha, o workbook foi realmente um desafio, porque roteiro eu já fiz outros trabalhos, enfim, em outros momentos, e o workbook construir uma coisa com exercícios, conceitos, que era grande, né? Tinha 15 páginas. Era uma Tinha coisa uns que grande. tinha mais de 20, Foi um trabalho e foi divertido de ver também como alguns temas eu tinha muito mais dificuldade do que outros. Uhum. Então, alguns temas tipo arte, saúde mental, coisas que eu naturalmente tenho uma bagagem de já ter pesquisado, visto coisas, enfim, eu já sabia onde encontrar, né? Conceitos, exercícios, material de apoio e tudo mais. Mas alguns temas, tipo, sei lá, finanças, eu ficava assim, meu Deus. Eu acho que o que eu demorei mais tempo para fazer. Porque eu tinha que ler muitas coisas para entender o que eu achava legal de colocar, mas tudo seguindo muito essa linha que você mandava, que era muito bom para estruturar assim, porque a folha em branco às vezes é bom, mas às vezes também me dava um pânico assim, sabe? Sim. Então, quando vem já estruturado, tipo, mais ou menos isso, era mais fácil de fazer essa busca. E eu acho que os workbooks ficaram super incríveis, assim. Tem um projeto muito completo, todos os âmbitos, muitos exercícios, muito material de apoio. Acho que vale super a pena esse investimento para quem está ouvindo a gente. Se tiver um tema específico aí que você queira, né, se aprofundar, eles estão disponíveis, né? Sim.
Fazendo o merchan pela última vez nessa temporada. Para quem ouviu os episódios e gostou do tema, qualquer um deles, para todos os episódios tem um workbook. Nós temos 11 deles, então um para cada tema, com exercício de reflexão e ação para você colocar em prática tudo que a gente falou em cada episódio. Você encontra esse material em stefaniabassante.com/podcast. Tchau. Bom, última coisa para a gente fechar, assim, Gabi. O que foi esse podcast para você? A gente falou, né, da ideia, a gente falou da estruturação, a gente falou de alguns episódios que tocou a gente falou de novo da parte prática, e porque eu realmente queria abrir, né? Porque a gente fica fazendo, e eu acho que, sei lá, 7 meses depois, quando que a gente começou? É uma ótima pergunta. Junho. Junho, foi. 8 de junho foi o nosso primeiro. Mas a gente começou antes, que a gente ficou uns 2 meses de reunião para definir tudo. Então maio, abril. Abril a gente começou. Acho que foi. Abril ou maio. E aí, 12 episódios depois, né? Com hoje. Eu queria até fazer esse podcast, esse episódio, a gente falando dos bastidores, para abrir para quem está do outro lado, porque para mim foi uma coisa nova, para você também, né? Você nunca tinha feito, e eu acho que a gente criou um processo que faz muito sentido. Então, eu queria abrir o segredo, o segredo, para quem está ali, quem está escutando, mas passando essa parte que é mais processual, o que foi esse projeto para você? Olha, pessoalmente, assim, foi um divisor de águas na minha vida mesmo, assim, porque eu passei enfim, a questão da pandemia, eu fiquei sozinha aqui, eu morei em 7 casas em 1 ano, foi muito hard, de falta de trabalho mesmo, e ser imigrante, eu não tive apoio, sim, nem do governo aqui, nem do governo lá, sozinha fazendo os trabalhos, e os trabalhos sendo muito poucos. Então eu tava assim, achando que eu não sabia fazer mais as coisas, que não, sabe assim, tipo, o que eu faço ninguém não precisa mais no mundo. Enfim, tava numa fase muito difícil, e a nossa troca, esse projeto, ele me deu uma sobrevida, assim, de ver que realmente eu tenho competências para colocar para o mundo, e tá num projeto para mulheres, feito por mulheres, para mudar mesmo as coisas e como elas se sentem, é uma missão pessoal, assim, minha, sabe? Eu faço isso em todas as esferas da minha vida. Então, eu estou trabalhando com algo que eu acredito, antes de ser a Gabriela aqui, roteirista e jornalista, é muito num outro lugar, assim. E foi uma delícia, assim, passar esse ano todo construindo isso. E ver isso reverberar na minha vida mesmo, porque a Gabriela de abril e a Gabriela de dezembro são completamente diferentes. Para melhor. Legal. Fico feliz, assim, eu acho que o trabalho, né, ele tem esse lugar, né, de ancorar a gente, principalmente quando a gente é imigrante, a gente passa por essas questões de será que eu tenho valor ou não? Será que as minhas habilidades, né, ainda estão aí ou não? Acho que é uma questão da gente duvidar da gente mesmo. Eu mandei 200 e-mails com o meu currículo. Eu tenho um currículo bom, assim, modéstia à parte, eu tenho um currículo bom. Eu imprimi o meu portfólio, deixei em quase todas as agências de Lisboa. Eu não recebi um e-mail de resposta. Várias, assim, de que eu não falo direito português, e aí não dá, eu não escrevo direito português, aí não dá. E aí, o que eu faço? Sabe o que eu faço? Aí eu vou trabalhar com gente legal, mano, para dominar o mundo. Essa é a minha vingança. É isso. E
E te ouvindo, eu acho que eu reitero, sabe? Porque antes de trabalhar com imigrantes, né, com expatriadas, no Brasil, eu era coaching de carreira, porque eu acho que a carreira, o trabalho tem esse lugar. Então, para mim, o projeto do podcast, ele teve esse lugar também de tirar algo do papel. Porque às vezes a gente fica muito na promessa não cumprida. Ah, se um dia eu fizesse podcast, um dia. Então, para mim, foi um lugar de cara. Eu tô com essas ideias na cabeça, então bora fazer acontecer. E não vou dar conta de fazer tudo. Então, deixa eu trazer uma pessoa que é para alavancar. Então, eu faço o que eu faço o que eu sei fazer bem, ela faz o que ela sabe fazer bem. Vamos se respeitar, porque quem trabalha comigo sabe, assim. Eu quero que eu promova um lugar de trabalho, né, de quem trabalha comigo, que seja um lugar que todo mundo fique feliz. Não que seja uma colônia de férias, né? Ainda trabalha, a gente tem prazo, etc., mas um lugar que é respeitoso, um lugar que a gente se vê como pessoas, né? Que a gente respeita a trajetória de cada um e as habilidades. Então, assim, tinha coisas que nem tudo a gente concordava. Mas a gente fala assim, tá, esse é meu ponto, esse é seu ponto, vamos ver qual que faz mais sentido nesse momento. Mas tudo de uma forma, assim, leve, que eu acho que para tudo que eu faço é leve, mas ao mesmo tempo responsável, profunda. E para mim o podcast foi isso, sabe? Foi tirar uma coisa que estava na minha cabeça e falar assim, cara, como é que eu me sinto fazendo podcast? Será que eu sou boa? Será que os temas que eu estou pensando são relevantes? E aprender, né? Aprender fazendo, me jogar sem saber se eu estava fazendo certo ou não. Tinha dia que eu estava ótima para gravar, tinha dia que eu estava horrível, mas vamos lá, entendeu? Vamos fazer. Então, eu acho que para mim, esse projeto todo foi assim, o poder de você ter uma ideia e colocar em prática. Que é seu filho no mundo. E aí é ele que vai estar aí mudando a vida de pessoas. E é possível, né? De saber que é possível ser feito. O que quiser, um podcast, um livro, um projeto, um evento físico. Eu acho que eu tenho 2 livros de poesia publicados, né? E o meu primeiro livro eu acho um livro ruim. E aí, uma vez perguntaram, então por que você publicou? Aí eu fiquei pensando, aí eu tive a conclusão que eu publiquei porque eu podia publicar. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que é fazer porque a gente pode fazer. E a coragem de ser imperfeito, né? A Brené Brown fala, tipo, sai fazendo, você vai aprendendo no meio do caminho, e eu acho que no final das contas, esse podcast é uma grande celebração. Uma celebração da coragem de quem veio morar no exterior. Uma celebração da força que a gente tem. Uma celebração das dores e depois a gente dá risada, chora e se reconhece. Então, eu acho que no final das contas eu, né, você chamando essas pessoas para tendo essas conversas, que na verdade são conversas universais. E é uma grande celebração disso e de tá tudo bem, sabe? Tá ótimo, na verdade. Eu odeio o Instagram porque ele acabou com essa frase que eu amava. O tá tudo bem, ele jogou na lama. Mas eu vou voltar isso para o glamour, entendeu? Eu tô retomando. E é difícil pra caramba morar fora, mas ao mesmo tempo é incrível. E eu acho que o que não tem preço nessa história toda é a força que vem da gente escolher sair da nossa zona de conforto, que é o nosso país,
e ver de qual é que é. E acho que é um processo que ele é da gente se responsabilizar mesmo pela nossa vida, sabe? Sim. Eu senti muito isso, assim, a rédea tá na minha mão. Claro que tem os fatores externos que muitas vezes não favorecem, mas esse poder, ele tá comigo, assim, o que eu vou tirar de proveito das situações, aonde que eu vou melhorar, que eu também sou cheia de imperfeições, é o processo de humildade, assim, porque a gente às vezes tem que engolir uns sapos, que aí você fala, tá bom, e de reconhecer a sua fortaleza individual, assim, apesar de, eu acredito que coletivamente a gente, né, é muito mais gostoso quando é coletivo, mas quando traz individualmente, assim, aonde que essa força reverbera na gente, eu acho que isso é muito poderoso, muito potente. Sim. É isso. Fechamos. Parabéns pra gente. Muito obrigada. Até aqui, foi tão bom. Eu senti saudades. Também, foi tão gostoso. Tá liberado todos os episódios, pessoal. Maratona. Ou vai vendo aos poucos. Mas, tipo, escuta cada um, porque eles são... Cada um foi feito com muito carinho, com muito... Foram muito bem feitos, né? Cá entre nós, eu e você, a gente arrasou. Modéstia à parte, a gente arrasou. Compartilha com a galera, posta no Instagram, marca a gente. Muito gostoso ver esse movimento também, saber que impactou mesmo na vida das pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Foi um prazer. E já sabem, né, pessoal? O papo segue nas minhas redes sociais, @StefâniaBassante, e quem sabe a gente se vê mais nesse podcast, né? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.